Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá então, né? Nesse dia frio que faz no segundo semestre, né? De agosto de 2024, aqui no Rio Grande do Sul, um frio, uma onda fria bem, bem significativa, né? E nós vamos hoje então adiantar as nossas aulas falando sobre o filósofo de origem nascido, né, no antigo Império Austríaco, né, mais especificamente na Morávia, que é justamente o filósofo Russell. Russell, que é de origem judaica alemã, né, e trabalha com a temática da fenomenologia e a crise das ciências europeias. Antes de especificamente falar do estudo dele, né, que já a própria definição já diz, é o estudo dos fenômenos, é fundamental destacar para vocês que esse estudo do Russell vai dar uma guinada dentro da filosofia com o intuito de que ele passa a destacar, e isso vai ser mais propriamente no segundo momento da nossa aula, porque primeiro eu preciso localizar vocês de quem ele foi e qual foi a trajetória histórica dele, tá? Quando ele passa a fazer uma análise, né, dizendo que a filosofia tem que passar a ser trabalhada e desenvolvida como um método científico, né? É claro que isso vai ter uma influência extremamente significativa de professores com quais ele trabalhou, tendo em vista que ele começou seus estudos, né, com estudos feitos dentro da matemática, da física e propriamente dita da filosofia. Com isso, o que ele vai considerar? Ele vai considerar que esse estudo dele da fenomenologia é justamente um estudo das questões do fenômeno, né, dos fenômenos. E o que seria essa noção do fenômeno? Que depois eu vou trazer uma definição mais explícita para vocês, com base no Abarnano, né, que é o dicionário de filosofia, que ele traz essa definição. Mas, já iniciando, é preciso trazer os processos que constituíram o Russell enquanto um estudioso, né, da filosofia, tendo em vista que ele nasce, né, como eu já falei, em uma cidade que pertencia ao Império Austríaco, né, e ele era de uma família de judeus, né, de uma família de judeus alemães, e que, por sua vez, ele tinha vamos dizer assim, um poder aquisitivo considerável, né? O que fez com que ele conseguisse se dedicar mais tempo aos estudos, certo? Então, a gente sabe que são momentos distintos, né? E que, ao contrário do que acontece hoje, se eu parar para fazer uma análise do período que eu entrei no ensino superior, foi um período em que nós não tínhamos um processo ainda, só para vocês conseguirem se localizar, o quanto, quando eu digo isso, que a pessoa tinha um poder aquisitivo considerável, não sou eu que estou dizendo, né? São os materiais pesquisados, as fontes, mas para vocês verem o quanto há uma transformação nos processos históricos, e inclusive no acesso ao ensino, que quando eu prestei ainda na época do vestibular, né? Quando eu prestei vestibular, não que hoje seja fácil, né? Acontece que hoje se fala muito na democratização do ensino superior. Então, essa questão do ter acesso ao ensino superior, como ocorre com o projeto das UABs, é algo extremamente inovador, né? Tendo em vista que, por exemplo, quando eu prestei meu primeiro vestibular, saída do colégio agrícola, há uns 15, 20 anos atrás, era algo extremamente difícil ingressar no ensino superior. Não que hoje não seja, eu destaco isso, não há demérito nenhum, mas é que hoje nós temos outras possibilidades, né? Então vocês imaginem uma pessoa nesse período do Russell, né, conseguir chegar ao ensino superior, né? É porque efetivamente ele tinha alguém que conseguisse
lhes dar essas condições, certo? O que acontece é que ele iniciou os estudos em um ginásio público, né, alemão, onde então ele teve contato com a filosofia, né, e não só com a filosofia, mas com a filosofia, com a física, né, e essas disciplinas instigaram a ele para dar uma sequência no seu estudo e no seu trabalho. Com isso, ele vai fazer o ensino superior nas universidades de Leipzig, né, que nós já sabemos que é uma universidade famosa, na Alemanha, Berlim e Viena. E estuda nessas três universidades. Nesse período, ele se converte, né, ao protestantismo luterano, bem como ele vem a se casar, tá? Na sequência, ele vai se tornar professor da universidade, titular da universidade, deixa eu só colar, eu vou colar porque meu alemão é péssimo, de Freiburg, né, na Alemanha, onde ele fica até se aposentar. E dentro desse espaço é que ele vai constituir toda a sua trajetória e toda a sua história, né, em cima do estudo do fenômeno, né, considerando que é preciso e ele quer incluir a filosofia como uma ciência que tem um método. Então, se a gente parar, e aqui eu vou fazer um parênteses, né, se vocês pararem para lembrar um pouquinho lá do Descartes, né, ele tem muito do Descartes, ele bebe muito no Descartes, tá, no René Descartes, quando o Descartes fala justamente isso, né, o que é, nós temos que observar aquele fenômeno, né, eu sempre costumava fazer isso com os meus alunos, né, porque era nos meus alunos no ensino médio, que era um período que nós estávamos pós-Covid, e nós sempre tínhamos um álcool gel, né, na sala. E eu perguntava para eles, vocês olhando assim, a olho nu, isso parece para vocês que é líquido ou que é gel, né? Então vários assim diziam que era gel, outros diziam que era líquido, né? E aí nós parávamos e pensávamos na questão do método, né? Daquela rigidez do método do Descartes, né? Que ele traz e que não vai deixar de ser, né, gente, quando a gente fala na questão da pesquisa, né, e da ciência feita nas universidades. E aqui, então, eu vou aproveitando esse estudo da fenomenologia do Russell e trazer para vocês o que? O quanto é importante a gente trabalhar essas noções da filosofia, seja do Descartes e do Russell, que vai, de certa maneira, beber no Descartes, quando eu trago para os meus alunos. Porque depois, eu sempre faço essa experiência com eles quando eu trabalho a questão do Descartes, né? Que o Descartes dizia que nós temos que dissecar o objeto no maior número de possibilidades que nós temos para depois estudar ele em partes, né? E não sermos, então, traídos pela nossa visão, né? Ou seja, não ser traído pela percepção. Então, a gente, quando trabalha, né, lá nos tipos de conhecimento, e os tipos de conhecimento, conhecimento empírico, conhecimento científico, a questão do mito, né, como um primeiro momento de conhecimento do ser humano, e quando eles entram no ensino superior, depois os feedbacks são maravilhosos, porque eles começam a te mandar mensagens dizendo, professora, eu estou estudando muito em metodologia da pesquisa o Descartes, né? Então, o que a gente percebe isso? Que não há, que o conhecimento ele não é isolado, né? Ele se constrói a importância que nós temos da filosofia para a formação na sequência do pesquisador, do professor, por que não, né? Porque nós sabemos que hoje nós não temos um lugar efetivamente que a pessoa consiga ser só um pesquisador, tu tens que ser pesquisador, professor pesquisador e extensionista, né? Então, por isso que os doutores fazem seleções na universidade. E o quanto isso eles começam a observar e perceber a importância da filosofia. E aí é por isso que eu chamo a atenção de vocês e digo, nós temos que trazer
tornar a filosofia palpável, né, para os nossos alunos, de maneira com que eles consigam perceber que, sim, ela é extremamente útil. E eu sempre digo que quando a gente vai trabalhar com alguns alunos, por exemplo, tem alguns que hoje estão na biotech, né, na biotecnologia, outros estão na odonto. Então, o que eles começam a trazer o retorno? Bah, hoje na aula, me lembro de um que estava na psicologia. Hoje eu tive uma aula que ele falou justamente o que? Da questão do René Descartes, da questão do método, da questão do estudo do fenômeno, da questão do estudo do que é aparente e do que não é, do que está ali, mas não está aparente. E essa é justamente a proposta do Russell, né? Ele vai dar essa, vamos dizer assim, ele tem essa batida junto com a figura do Descartes, outros que ele bebe, dizendo que a filosofia precisa se apropriar, né, de um método, vamos assim dizer, né, ou se apropriar de um esquema que seja observado, né, através do processo do fenômeno, para que ela consiga entrar no grupo, né, vamos dizer assim, dessas disciplinas, né, ou seja, para ela passar a ser o que se considera ciência. É claro que eu vou aqui abrir um parêntese e acho muito importante falar isso, porque vocês serão professores de filosofia e nós temos que considerar que não deve ser tido como a priori e como a única maneira de, vamos dizer assim, nós não temos que, enquanto ciências sociais, né, e aí eu falo pela filosofia, pela sociologia, pela história, né, pela geografia, nós não temos que ser orientados pelas ditas ciências rígidas, né, que seriam as ciências exatas, porque elas seriam consideradas mais ciências ou menos ciências, né? É justamente o contrário. O Russell em momento nenhum diz isso, certo? Ele só está querendo dizer que nós temos que procurar essa versão dentro da filosofia, até porque ele diz que esse processo existe, ok? Então, quando nós dizemos, por exemplo, não existe, e quando eu digo para vocês da questão da ciência ser interdisciplinar, né, não existe um campo, né, ou uma disciplina, vamos dizer, a engenharia é superior à filosofia, a matemática é superior à filosofia. Não, cada um ocupa o seu espaço, né? Então, o que acontece? Cada um tem que haver um respeito, né? E não existe uma métrica que siga uma métrica que valide as questões que são ditas e, vamos dizer assim, supostamente alegadas pelas ciências exatas, entendem? É isso que eu quero dizer, que para vocês não fazerem essa confusão quando eu falo isso referente ao filósofo Russell, tá? Inclusive, essa questão, ela é muito debatida hoje em dia, quando se fala na questão da CAPES, né? Ou seja, a produção não pode ser, ter como um carro-chefe o que é ditado pela métrica das ciências ditas grupo rígido, as ciências ditas do grupo exato. Ok? Eu acho que com isso eu consigo esclarecer melhor para vocês antes de entrar propriamente dito na análise sobre esse estudo que ele faz do fenômeno e a crise nas ciências europeias, certo? Bom, então, quando nós passamos a fazer esse estudo mais profundo, né, desse filósofo, né, o Russell, e passamos então a nos dedicarmos a essa, vamos dizer, esse fragmento, né, essa parte da filosofia que ele acaba ganhando esse espaço, né, essa fatia da filosofia chamada de fenomenologia, ele vai justamente observar que o que seria isso? É o estudo dos fenômenos, né, daquilo que aparece
a nossa consciência. Então, vocês vejam que quando nós estudamos, quando nós fazemos a ciência, não tem como não pensar, né, nele e no Descartes, né? Justamente por quê? Porque se dedicam a estudar aquilo que aparece. E é aquilo que não aparece aparecerá quando for, então, como diria o Descartes, fragmentado em menores partes possíveis. Então, é interessante que a gente observe isso, o quanto a filosofia tem, sim, esse caráter, vamos dizer, prático, né? E não só algo que seja, como muitos alegam, é algo tão metafísico, eu não consigo ver. Bom, pelo dicionário de filosofia do Abagnano, ele diz que a fenomenologia é a descrição daquilo que aparece, ou ciência que tem como objeto ou projeto essa descrição. O Husserl reivindica para o seu método fenomenológico o propósito de dar à filosofia o mesmo rigor metodológico conferido à ciência, né? Ou seja, as outras ciências feitas. O que nós vamos observar, então, quando nós nos aprofundamos, de certa maneira, a estudar esse autor? Que ele busca um rigor, vamos dizer assim, descartiano, né? Quando ele diz que nós temos que estudar aquilo que está também além, né? Aquilo que está aparente e aquilo que está além da aparência. E por isso é que ele diz que quando ele fala na questão da crise das ciências, né, que é o seu trabalho, ele vai falar justamente isso, que nós vamos ter o quê? Uma crise, né, de uma parte que é objetiva, tá? E hard, vamos dizer assim, que eu consigo constatar e que eu consigo ver, e uma parte que é subjetiva e que é, de certa maneira, transcendental. Ela é física, extremamente física, é palpável, né? Eu consigo ver, e a outra não. Por exemplo, quando eu trago esse álcool gel, eu vou conseguir visualizar de que sim, realmente ele é gel. Agora, vocês estão visualizando, certo? Se estivessem aqui junto comigo, visualizariam melhor ainda. Só que se estivessem aqui comigo e eu dissesse, tem um cheiro, muitos poderiam dizer que não tem cheiro, outros poderiam dizer que concordam comigo, mas que o cheiro que sentem é diferente diferente do cheiro que eu percebo. Percebem isso? Então, aí é que nós vamos ter, por exemplo, uma parte do subjetivismo, que ele diz que é transcendental, né? Ou as questões de uma pesquisa que nós não conseguimos, muitas vezes, trazer para mostrar, mas nós sabemos que existem, certo? Isso a caminhada dentro desse processo de pesquisa é que tu vais perceber. Só que o que eu tenho que mostrar para vocês, que, né, serão professores de alunos no ensino médio ou no ensino superior, e da importância disso, da importância de perceber essa crise entre o transcendental e o físico, né, onde eu tenho a questão do objetivismo e do subjetivismo, e da importância deles pegarem esse fio da meada, porque depois no ensino superior, quando eles forem trabalhar com a pesquisa mais pura, vamos assim dizer, né, e não de maneira tão subjetiva quando a gente estuda nos livros, eles vão precisar dessa base. Entendem? E aí é que surge a dificuldade do professor de filosofia em conseguir mostrar para eles que o estudo de filósofos como Husserl é fundamental. Gente, é também interessante que quando a gente faz essa leitura, e nesse período da caminhada do Husserl, ele já tinha percorrido uma trajetória, né, dentro de universidades e até mesmo em distintas localidades, né, de países. E é sempre aquilo que eu falo para vocês. Uma coisa é uma leitura do local, né? Do local em que tu estás. A tua visão é aquela visão de local.
a partir do momento que tu consegues sair e fazer, levando a tua bagagem, a tua experiência e agregar a experiência de uma bagagem do global, tu vais perceber, tu vais ter outras percepções do teu mundo e do mundo em que tu estás inserido. Por isso, ele chama de crise das ciências europeias. Porque ele faz uma leitura, ele faz na verdade, uma leitura e uma escrita que faz, vamos dizer assim, uma crítica, certo, dessas ciências europeias. E será que essas ciências europeias são a única maneira de se fazer ciência? Tá? Ou seja, será que essas ciências europeias não estariam superadas e seria o momento de se fazer outra leitura? É claro que o que ele está querendo dizer é justamente aquilo que muito já se fala, né? Quando ele fala, ele traz, olhem só, ele traz o estudo do fenômeno e aplica isso à questão de uma crise nas ciências europeias, certo? Que hoje é muito falado dentro das universidades, que é justamente essa questão de, será que nós temos que aceitar, né, sempre a questão da ciência vinda como certa, importando, né, vamos dizer assim, de quem nos colonizou, que a gente sabe que não fomos colonizados, né, mas enfim, não vamos aqui abrir essa questão porque não é o nosso objetivo, né, na verdade. Ele traz todas essas temáticas junto com o estudo da fenomenologia. Só que o mais interessante é que nesse período ele já tinha andado, já tinha, né, percorrido outros espaços e tinha percebido que essa crise das ciências, da ciência europeia, começava, por exemplo, quando a gente vê que os países da América, como os Estados Unidos, começavam a se contrapor em outras, querendo ares mais arejados do que aquilo que vinha dito e ditado como certo, por exemplo, pela Inglaterra. Tá? Então, fazendo percebam mais uma vez que a leitura dele é uma leitura interdisciplinar, certo? Porque nós somos seres históricos, nós não temos como ficar, vamos dizer assim, deslocados, né, daquele processo que fazemos com a nossa trajetória acadêmica. Então, ele começa a observar isso e traz essa noção para o que ele chama de crise das ciências europeias, justamente buscando propor o quê? Uma nova leitura, revisitar, né, é claro que é aquilo que eu sempre digo para vocês, quando se fala eu me lembro que quando eu estava na faculdade de filosofia, abrindo parênteses, teve aquele boom, né, da questão do computador, né, do celular, do não sei o que, do isso, daquilo. Só se falava em globalização. Gente, a globalização, ela ocorre no mundo desde que o mundo é mundo. Né? Nós só não sabemos se o homem de Neandertal fazia globalização porque nós ainda não temos, né, vamos dizer assim, uma comprovação, mas que ele se deslocava de um lugar para outro, sim. Então, quando nós percebemos lá, ainda no período medievo, né, as invasões de um estado pelo outro, né, a busca de conquistas, depois o período das grandes navegações em que os países se lançam ao mar, isso aí nada deixa de ser do que globalização. Então, não havia, me lembro que ainda na aula, não me recordo do professor, ele falava justamente isso. Gente, a globalização sempre existiu. O trânsito de pessoas sempre existiu. Cabe destacar que quem inventou as fronteiras fomos nós mesmos, seres humanos, certo? Nós mesmos, feliz ou infelizmente, tivemos essa ideia. Então, o que nós temos que observar quando ele fala nessa
crise, né, das ciências europeias? É justamente isso, é essa noção de buscar analisar aquilo que estaria aparente ou não, né? E buscar nessa análise, nessa pesquisa, um rigor, certo? Então, só fazendo um fechamento na questão, quando eu falo da questão da globalização, por que eu trago isso para vocês? Porque essa noção, essa definição, parecia muito nova, né? Até o Santos, o geógrafo, ele trabalha esse tema muito profundamente, né? Mas isso não é de agora. Vocês entendem isso? E o que ele quer dizer, só para trazer, para tentar ser mais didática possível, o que ele quer dizer é justamente isso, né? Essa questão nova da ciência, ela não é de agora, né? Não foram os europeus que, vamos dizer assim, descobriram, né, essa questão do método. E, inclusive, quando se fala na questão do método, ele era muito rigoroso e seguia muito a questão, vamos dizer, do próprio Descartes, né, de considerar a importância da ciência, né, seguir essa questão objetiva. E aí é que ele fala, né, quando ele fala na crise das ciências, é justamente isso, né, a crise do quê? Do subjetivo, né, do subjetivo transcendental ao objetivo, né, físico. É isso que ele está querendo colocar isso. Mas é claro que existe por trás esse pano de fundo, né, sócio-histórico e político, né, que não poderia deixar de ter. Então, eu fiz toda essa abordagem, aí bebi um pouco lá na geografia, quando trago dos Santos e a questão da globalização, para falar para vocês que o quanto ele tem uma dedicação, né, ao seu estudo, e uma dedicação que não começa, né, lá no processo dele na universidade, já enquanto professor titular, mas sim que começa lá, ainda na Alemanha, quando ele começa os seus estudos tendo, né, optado pelo estudo da física, da matemática e da filosofia, certo? É claro que ele vai ter ali contato no decorrer da sua vida com a psicologia, ok? Porque é justamente essa questão de considerar a questão da percepção, né? Como se percebe, como o ser humano percebe, né? E como, ao perceber, ele vai ter que aplicar aquele caráter rigoroso para fazer a sua, vamos dizer assim, a sua ciência, a sua pesquisa. Pessoal, eu acho que com isso, né, nós vamos encerrando aqui essa parte do filósofo do Russell, tá? E vou deixando os nossos textos complementares, ok? E nós seguimos nas nossas aulas, tá? E destaco para vocês de não deixarem a matéria acumular, tá? Porque, diferente do que foi em outro semestre, a gente não vou dizer que fosse mais leve, mas essa tem vamos dizer assim, um certo capricho de detalhes, né? Nesses filósofos tem conceitos mais densos que a gente vai precisar trabalhar, né? E por isso eu deixo os textos complementares para vocês, ok? Pessoal, desejo a todos um bom descanso. Nós retornamos a nos ver, então. E qualquer dúvida, entre em contato. Sempre assim que de pronto eu tiver a oportunidade de acessar e responder para vocês, será um prazer responder. Se não responder de imediato, é obviamente porque ainda não tomei contato e conhecimento com a demanda vinda de vocês, tá bom? Bons estudos para vocês e nos vemos muito em breve.